Olá, colegas alimentaristas. Estamos aqui novamente para continuar essa semana. Provavelmente nós vamos falar muito sobre a questão da COP30 ainda, porque foi assinado o compromisso no sábado. Hoje é domingo. A notícia de hoje que está rodando é a questão da prisão do ex-presidente Bolsonaro. E aí acaba sendo tomada, né, essa linha de frente aí e a gente acaba esquecendo sobre a COP30. Mas encerrada a COP30 no sábado, no dia 22 de novembro, nós tivemos um grande acordo, né? Eu já falei num vídeo anterior, mas vou repetir. Eu considero 5 pontos importantes, tá, desse acordo. Primeiro, e dessa COP30, né, que foi tirada. Primeiro, a gente mostrou a nossa floresta amazônica para quem não conhecia, inclusive brasileiros que nunca tinham ido lá, tá certo? Meu pai e minha mãe são nortistas. Aí eu tive a oportunidade, inclusive, quando formei em veterinária, em fazer um estágio lá na Amazônia, dentro de uma propriedade, é, num local próximo ali de Belém, chamado Ipixuna, a uns 200 quilômetros, inclusive produzindo alimentos, né, gado de leite, gado de corte, né, era uma propriedade que ia ser modelo para a produção de alimentos ali na Amazônia, né. Então eu conheço a Amazônia, eu conheço a região, eu sei como é a floresta amazônica e sei como é produzir lá dentro, quais as dificuldades, quais as qualidades e vantagens que você pode ter. E há como fazer o uso de solo em maneira sustentado e sustentável para que você desenvolva a produção de alimentos lá. Segundo ponto que eu achei interessante, então, primeiro mostrar a Amazônia, segundo, foi criado um fundo de florestas tropicais. Eu acho que creio que todos os brasileiros são favoráveis à preservação, ainda mais quando você, aquele que preserva, que é o dono da propriedade, ele recebe por isso. Então, isso é um ponto fundamental. Não faz sentido falar sobre preservação e sustentabilidade se ele não tem ganho econômico mantendo a floresta do jeito que está. Para manter a floresta, alguém tem que pagar. Se você não vai retirar e você vai ser responsável por aquele manejo daquela área, inclusive se entrar fogo, incêndio, você vai ter que apagar. Então, você tem que receber por isso. Então, sou favorável a esse fundo. Não vejo que ele vá progredir muito. Foram feitas estimativas aí para o mundo todo, para esse fundo, algo em torno de 1,5 trilhão. Não vai acontecer, tá? E os países não estão, eles gostam de falar, né, botar o dedo para as florestas, mas na realidade o grande impacto não é a questão do desmatamento. Desmatamento é uma parcela significativa da emissão de gases de efeito de estufa que nós temos, mas dentro de um contexto global representa aí 0,75, 1%, vamos colocar, do que impacta nessa emissão de gases de efeito de estufa e que vem impactando esse tempo todo. Nós tivemos também um ponto positivo, que é a verdade sobre os combustíveis fósseis. Então, o Alckmin falou que é a COP da verdade e da responsabilidade. O que nós tiramos de verdade é o seguinte: não colocamos o mundo nessa situação, não colocamos nós, brasileiros, o mundo nessa situação. Quem colocou foram os países que queimaram muito combustível fóssil, desde a Evolução Industrial até agora, e continuam queimando e vão ampliar. A Índia vem aumentando a sua produção de carvão mineral, a China, ela está buscando outras matrizes, mas é a que mais poluiu. Estados Unidos não vai entrar nessa, vai buscar queimar petróleo e prospectar o máximo possível. A Rússia também não mandou representantes por uma questão também da situação que se encontra agora em guerra, mas porque também demonstra que não tem muita preocupação com relação a isso. E esses países que queimam os combustíveis fósseis são responsáveis por 84 a 85% das alterações de emissão de gases de efeito de estufa e das alterações climáticas causadas por isso. O Brasil não é capaz de reverter isso, não tem que assumir compromissos se isso for prejudicar o seu desenvolvimento. E aí vamos para outra questão. Nessa questão do desenvolvimento, foi se falar de um termo chamado transição justa. Então, tudo bem, vamos todo mundo colaborar. É essa a proposta. Eu achei interessante que, a princípio, nada foi assinado, foi mantido aquilo que já tinha sido trazido do Acordo de Paris, para comprometer isso, por quê? Porque foi a Copa da Verdade mesmo. As pessoas que não compareceram, é como a reunião de condomínio, né? Não compareceu, não pode dar pitaco. Né? Então, acho que é mais ou menos por aí. Então, nós lançamos essa ideia de uma transição justa. Nós vamos fazer essa transição energética, o mundo todo, assumir esse compromisso. Só que os países que estão, isso retorna lá no início da COP, né? Lá no início das primeiras reuniões dessas conferências, né? Os países que estão em desenvolvimento, eles devem continuar em desenvolvimento, devem permitir-se esse desenvolvimento, buscando sempre utilizar as matrizes mais limpas, mas de forma que a transição desses combustíveis fósseis dos países que mais queimam, eles reduzam, e os países que não queimam ou têm outras formas de desenvolver possam se desenvolver também. Então vamos distribuir a conta, né? Quem comeu mais, pague mais, né? Quem estava na festa primeiro, pague mais, pague tudo, da grande parte, né? Para poder chegar no desenvolvimento, eles tiveram que retirar a supressão. E para a gente que vai manter, a gente tem que receber por isso, certo? Então eu acho que estamos chegando num bom termo, né? Olhando para o futuro.
já chegamos à conclusão que nós não vamos não vamos conseguir evitar que aqueça mais do que 1,5. Eu imagino que a gente vai para 2, 2 e pouco, né? Então, está preparado o mundo, a gente tem que agora gerir danos com relação a isso. E por último, que é a quinta, então, mostrar a Amazônia, questão dos fundos de florestas, a verdade sobre os combustíveis fósseis, a transição justa, né, sem assumir compromisso, o Brasil não deve assumir compromisso aqui, mas olhando para o futuro, e principalmente a questão da AgriZone, a primeira vez que tem a participação do pessoal do agro, que produz alimentos lá dentro. E, inclusive, eu ouvi falar que na COP31 eles querem fazer esse mesmo modelo, que tenha o pessoal da produção de alimentos. Então, trouxe para o contexto ambiental a questão da segurança alimentar. E aí eu provoco para vocês. Vocês preferem ter uma floresta em pé tal, e sem comida, ou vocês preferem ter comida e retirar uma parte dessa floresta? Então, tanto que na própria legislação, aquilo que a gente chama de crimes ambientais resultantes de questões de caça, por exemplo, para alimentação, eles não são considerados crimes. Então, o primeiro ponto é o seguinte: você está no meio de uma mata, passa a última espécie de um determinado animal que é comestível e você tem como capturar para comer. Não, não vou capturar essa espécie, que é a última, uma das últimas, está animal em extinção, eu não vou capturar. Não, capture, coma e você está excluído do crime. Por quê? O primeiro direito, que é o que mantém floresta em pé e tudo, e que pode manter, né, o desenvolvimento da gente, é a alimentação. Você precisa estar bem alimentado para poder fazer todos os outros direitos valerem, tá certo? Então, direito à vida e direito à alimentação. Se você não tiver esses dois, acabou, tá? Game over, tá certo? E aí as florestas a gente vai discutir depois, o uso do solo, e aí a gente tem que discutir. Então, são esses 5 aspectos que eu achei legal. Participou agora o pessoal, principalmente agora vamos ressaltar para o nosso lado, participou o pessoal da Grizon. E outra questão, né? Chegamos à conclusão que não vamos evitar esse aquecimento, porque os países que produzem combustíveis fósseis e consomem, em grande maioria, vão continuar produzindo e consumindo, tá? Então, eu gostaria de colocar para vocês essa visão, esse olhar bizarro, essa visão, o olhar para o futuro. A presidência brasileira da COP30 reafirmou o compromisso em levar o Impulso de Belém a marcos futuros. Então, o que eu achei legal foi isso. Constituímos, mostramos para o mundo, terminou, agora no balanço geral, trocamos muitas informações, muitas ideias, apresentamos coisas novas, apresentamos o Brasil, e agora nós podemos levar isso com autoridade para outras conferências para frente, esse mutirão global, essa ideia, né, de que todos vão ajudar, que já está sendo deixada de escanteio, né? O cada um por si é mais ou menos o que o mundo está procurando, tá certo? E aí eu trago o assunto que hoje eu vou colocar algumas coisas que impactam da gente, né, que já vem desde do Acordo de Paris, mas que foi reafirmado aqui agora, tá? E a gente vai entrar nessa questão, que é a questão principalmente do desmatamento, tá? Que é uma das fontes principais de produção de gases de efeito estufa, mas que corresponde a 0,75, 0,80% do montante global que é queimado em termos de combustíveis fósseis, etc, tá? Eu já falei para vocês em outros vídeos sobre o ciclo do carbono. A gente vai bater muito nisso, tá, gente? Desenvolvimento e produção de alimentos com sustentabilidade. Às vésperas da Copa da Amazônia, Cerrado sofre com desmatamento legal. Olha a posição, Cerrado sofre com desmatamento legal. Eu gostaria de trazer aqui só um dado que é interessante dessa reportagem, que fala o seguinte: dentro das áreas legais do Cerrado, nós temos algo em torno de 31 milhões de hectares. Aí, de acordo com o Código Florestal Brasileiro, a gente tem um código, tá, gente, para poder dizer o quanto você pode utilizar. É uma lei aprovada no Congresso, tá certo? Que determina que quem adquirir uma propriedade rural numa área de cerrado, ela tem um limite para poder fazer a supressão vegetal para plantar alimento. Vai plantar alimento sem retirar a vegetação nativa como? Tá certo? Você tem que retirar, preparar o solo e plantar o alimento, tá? Então, o Código Florestal permite isso. É assim que a gente vem fazendo a produção e atingindo esse recorde de produção de alimentos, tá? E aí você mostra aqui, ó. De acordo com o Código Florestal Brasileiro, o percentual da reserva legal é de 20% para a propriedade do cerrado. Então, quem está no cerrado, 20%. Só que, se o cerrado estiver dentro daquilo que eles consideram a Amazônia Legal, eu vou mostrar para vocês, é 35% que você tem que preservar. E aí, se você fosse utilizar, né, ele fala, continua aqui, ó. É 35% para áreas de cerrado localizadas na Amazônia Legal. Na prática, isso significa que, embora cerca de 45% da área total das propriedades privadas ainda esteja coberta por vegetação nativa, 45%. Então, vamos pensar entre 20 e 35, existe uma média aí, algo em torno de 28%, e nós temos 45%, nós temos preservado mais do que a gente pode, que a gente se compromete em relação ao Código Florestal, que ele obriga.
Então ele fala, na prática, isso significa que embora cerca de 45% do total das áreas das propriedades privadas ainda esteja coberto por vegetação nativa, até 31 milhões de hectares permanecem passíveis de desmatamento legal. Ótimo. Então nós temos ainda 31 milhões de hectares de cerrado para poder retirar, fazer supressão e aumentar a área de produção de alimentos. Isso dentro da legalidade, tá, gente? E é exatamente o que eles querem agora impedir. Que mesmo essas áreas você não possa utilizar mais, tá certo? Então, agora temos a produção de alimentos, que nós temos que ampliar, porque está aumentando a população, porque nós temos que produzir alimentos de maior qualidade, nós temos que incentivar uma indústria e um sistema que é todo, desde a parte dos insumos até a parte do consumo, de alimentos de quantidade e qualidade suficiente, tá certo? Fornecer alimentos em quantidade e qualidade suficiente por um preço acessível. E nós temos ainda 31 milhões de hectares de terra, além de uma série de outros hectares, outros tantos milhões de hectares que nós podemos aperfeiçoar a produtividade. Tá ruim? Não tá ótimo. Nós vamos preservar de 20 a 30% da área do cerrado, vamos produzir com mais 31 milhões e é isso que eles querem impedir. E vamos conseguir fazer com que o preço dos alimentos fique mais barato, mais acessível, mais disponível a todos. E é isso que eles querem impedir, né? eh, que a gente faça, que a gente use o nosso solo. Então é por isso que eu chamei para vocês essa chamada, a véspera da COP. Cerrado sofre, não sofre, não. O cerrado ele foi determinado que você pode desmatar. Se é legal, utilize da sua área. A gente tem que incentivar as pessoas para produzir alimentos. Quanto mais alimentos, mais a gente vai ter todo um sistema funcionando, mais empregos, mais sustentabilidade econômica, mais pessoas progredindo. Então, é esse primeiro ponto que a gente tem que entender. Existe um projeto que vem desde do Acordo de Paris, em que o proprietário que detém uma terra ele não pode mais mexer. Quem mexeu, mexeu, quem não mexeu, não mexe mais. Sendo que a gente tem 66% do território nacional preservado, tá certo? Então o que, que eles estão dizendo? Não vamos usar nosso solo. Deixa o pessoal queimar combustível fóssil, desenvolver, extrair minério, fazer tudo o que quiser no mundo. Nós vamos sofrer um impacto e não vamos utilizar nosso solo. Vamos manter esse sistema de agricultura que nós temos, dependente de fertilizantes externos, porque a gente não pode minerar em locais onde tem as áreas de vegetação nativas, ou reservas indígenas, etc. Então, esse é o primeiro ponto, negativo, desmatamento zero. Segundo, essa questão de incluir o cerrado no desmatamento, tá certo? Cerrado é um bioma diferente da Amazônia. E aí eu vou trazer outra coisa para vocês, tá? Olha aqui, ó. IBGE atualiza limite de municípios no mapa da Amazônia Legal. Antigamente, Mato Grosso não fazia parte da Amazônia Legal. Você podia, na área de cerrado do Mato Grosso, você podia retirar 20%. Agora ele faz parte. Mato Grosso, tá? Não Mato Grosso do Sul. Agora você só pode, podia retirar 80%. Agora você só pode retirar 65% para poder ser área de plantação ou de pastagem, tá? E aí você já tem essa expansão de, ó, não mexe, você comprou, mas não pode mexer. Você vai ser responsável, vai pagar imposto territorial rural, vai ter uma série de problemas, mas segura aí. O Brasil prometeu para os outros que estão queimando combustível, acabando com suas terras, mas segura aí. É isso que eles querem dos produtores, tá? E aqui eu tenho um mapa da Amazônia legal para vocês não, para quem não conhece. Então, por exemplo, Tocantins, bem aqui na divisa com Goiás, nós temos uma propriedade e nessa propriedade você anda 15 quilômetros e você está em Goiás. Do lado de Goiás você pode tirar 80%. Aí você atravessa a cerca, do outro lado você só pode tirar 35%, ou 65% da vegetação. Então, de um lado você tem que preservar 20%, do outro lado você tem que preservar 35%. Faz sentido? Eu não vejo nenhum sentido. Por quê? Porque a terra é a mesma. Você só atravessou uma fronteira de um município. Mas ficou determinado por lei que aquele biomazinho ele precisa ter 35% de vegetação preservada. E o outro, que é do lado, uma cerca, tem que ser 20%, tá certo? É isso que são os impactos reais do que acontece quando não há uma política clara e que há essa assunção de compromissos de pessoas que não conhecem o que é produzir alimentos. Volto a repetir. Muitas dessas pessoas não plantaram feijão no copo. E aí vocês podem ver também aqui que Mato Grosso está incluído, uma parte do Maranhão está incluído, né? O Tocantins todo está incluído, Pará, Amapá, Amazonas, Boa Vista, Acre, Roraima, Rondônia, essas regiões todas estão dentro daquilo que eles chamam de Amazônia Legal. Tá? Difere o bioma, tá, gente? Da Amazônia, da floresta amazônica, não é o que você vai encontrar aqui nessa região do sul do Tocantins. O sul do Tocantins é cerrado como é Goiás. Você não vai encontrar a floresta amazônica, tá? Você não tá. Mas está dentro de uma Amazônia legal. Tem vantagem, tem desvantagem também, tem alguns incentivos.
em termos de crédito, que você consegue de uma forma melhor também, pelo fato de estar na Amazônia Legal. Então, tudo bem, mas agora impedir que você não possa mais nem utilizar o que era permitido, 65% da área para produção de alimentos, aí é que é o problema, tá certo? E aí eu vejo a possibilidade de você gerar uma onda em que a pressão externa, ambientalista, o pessoal que grita muito, fala o seguinte: não, tem que ser zerado no Brasil todo, porque a previsão é qualquer ecossistema terrestre. Então, mesma coisa em São Paulo. Se por acaso existe uma vegetação e foi algum local que foi preservado e que está dentro de uma propriedade que a pessoa deixou ali para poder desmatar num segundo momento, ela não vai poder mais fazer isso. Eles querem desmatamento ilegal zero, que eu concordo, ilegal zero, e o desmatamento legal zero. Quer dizer, aquilo que você poderia retirar, que a gente no cerrado sabe que não é nem mata, é um cerradão mesmo, é aquela savana, você não pode mexer, tá certo? Você não pode tirar a grama, aquele capim de araguá que está lá, que era o natural daqui, você não pode fazer uma pastagem melhor, você não pode fazer nada disso. É isso que eles querem fazer. E aí eu não concordo. Tá? Então nós temos que ter muita calma nessa hora, para poder evitar esses tipos de extrapolações. Tá? E aí outra coisa que também surgiu, foi dentro dessa discussão a questão do gado, que nós temos que controlar também a emissão dos gases metanos produzidos da eructação do gado. Gente, se eu falei para vocês que aquilo que é referente ao impacto global do que nós emitimos é principalmente 85% de desmatamento, mas mesmo assim representa 1% do total global do que já foi produzido, etc. O gado ele é menos do que 0,3% desse 1%. Então, é ínfimo, tá? A quantidade que o gado emite. E eu já mostrei para vocês que, diferentemente do combustível fóssil, que você tira do fundo do solo, que estava lá o carbono estocado, e joga e não tem como recapturar, toda planta e todo gado que ele é produzido, ele forma um ciclo, que é o ciclo rápido de carbono. Então, temos que ter muito cuidado dessa obsessão de colocar culpas onde não existem, do aquecimento global, da emissão de combustível, de emissão de CO2, e impedir que nós possamos atingir cada vez mais aumentos de produção, principalmente utilizando o gado, tá certo? A cada alternativa, muda a ração, coloca isso, você vai acrescentar preço e ao final o alimento vai ficar mais caro. Quem vai comprar? Pessoal que paga em dólar, fora do país. Então, em vez de a gente produzir para a gente, produz para fora. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos pastagens, temos que melhorar essa pastagem, aumentar a produtividade e ter alimento, gado. Nós temos uma área enorme, ainda não utilizamos 31% na nossa área que a gente tem no território todo. Então nós temos que utilizar essa área e produzir cada vez mais alimentos, para que carne de gado possa ser uma comida que é uma das principais, se não é a principal proteína, a proteína padrão. E o gado que é produzido aqui no Brasil, ele tem uma alta qualidade, porque ele não tem gordura entremeada, então você consegue tirar a gordura visível, uma carne magra, que você consegue produzir desse gado da gente, e que ele é o principal elemento em termos de proteína. Top 10 padrão de proteína. Tem todas as proteínas que o corpo precisa, tá certo? E nós conseguimos produzir isso por um preço acessível, tá? Então, nesse ponto, nós temos que olhar para não entrar nessa obsessão do pessoal, né? E mantermos a nossa produção de gado de corte, de gado de leite, de frango, de suínos, para alimentar a nossa população. E aí, eu vou caminhando para o encerramento, que nós podemos ver, que temos que ficar atentos. Nós temos que manter a nossa soberania, tanto alimentar quanto do solo. Tá? Foi positiva a COP, agora nós temos que ficar vigilantes para ver o que vai sair da COP e entrar no Congresso. E dentro desse acompanhamento legislativo, o que vai afetar na nossa produção, no uso do nosso solo, dessa soberania do solo, e na questão relativa à soberania de alimentos. Nós possamos ser autossuficientes em todos os alimentos e que nós possamos ter alimentos acessíveis para todo mundo. Que todo mundo possa comer um bife de gado, de porco, de frango, de leite todo dia, tá certo? Ah, eu não gosto, então não coma. Mas para quem precisa, que possa chegar e comprar, olha, me veja 1 quilo de carne e que esse quilo ele possa ser dividido para as pessoas da casa e que todos possam consumir sua cota de proteína, de qualidade, em todas as casas, em todos os lares brasileiros, né? Então é esse o objetivo que nós temos. Não podemos perder essa soberania do nosso solo e a soberania na produção de alimentos. Os alimentos que nós sabemos produzir bem é o gado. O gado ele vem desde a colonização, nós produzimos, né, e tem mantido e cada vez aperfeiçoado mais. Então a gente vai focar muito nessa questão, tá certo? No próximo encontro, nós vamos falar agora um pouco mais sobre essa questão de onde a gente tem que ficar atento,
para que não haja essa ingerência na nossa soberania, tá certo? E eu vou falar também sobre essa questão de novo da produção do gado e seu impacto dentro da sustentabilidade. Gado de corte e gado de leite, não, tá certo? Saudações alimentaristas a todos e um forte abraço.